Fala meu amigo, fala minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para a nossa primeira aula aqui do Conquistando Emprego dos Sonhos. Eu me chamo Ícaro de Carvalho, vou me apresentar porque eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui na live que não me conhece ainda. Por algum motivo acabou encontrando um anúncio aqui da aula de hoje. Pessoas que se interessam por construção de carreira, aumento de salário, passar naquele emprego dos sonhos. Para quem não me conhece, eu me chamo Ícaro de Carvalho, sou o criador do Novo Mercado. A nossa escola para negócios digitais conta e contou orgulhosamente com mais de 150 mil alunos que já passaram pela nossa escola, né? São mais de 40 mil alunos que estão conosco em nossos mais diversos produtos. E eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês para um produto que é um pouquinho diferente do que vocês estão esperando. Eu queria saber, antes de nós começarmos, se teve alguém que está aqui na nossa sala que fez o primeiro CES, o primeiro Conquistando Emprego dos Sonhos. Eu gostaria de saber se alguém assistiu o primeiro produto, teve a sorte de encontrar, quando nós éramos bem pequenininhos, aquela primeira oferta. E por que eu digo sorte? Porque de lá para cá, nós colecionamos muitos e muitos resultados de alunos que fizeram o CES e que conquistaram, sim, grandes carreiras, aumentos consideráveis, que hoje estão trabalhando no emprego dos sonhos. Vocês vão conhecer alguns deles. Nós temos essa primeira surpresa aqui, né? Nós vamos trazer alguns convidados para contar como foi a experiência deles após encontrarem o CES e aplicar o que nós ensinamos, a nossa filosofia de trabalho. E para quem está chegando agora e não faz a menor ideia do que é o CES, pessoal, Conquistando Emprego dos Sonhos é uma filosofia de vida quando o assunto é trabalhar, quando o assunto é se tornar o melhor funcionário de todos, quando o assunto é se tornar uma peça-chave importantíssima para a empresa que você trabalha, quando o assunto é assumir responsabilidades, liderar, conseguir aumentos, conseguir trilhar um plano de carreira, se tornar tão importante que a crise pode soar um pouquinho estranho para você que está chegando agora, para você que talvez não me conheça muito bem. Para a crise, para descobrir que não existe crise, que nós temos, na verdade, todas as vezes que vocês ouvem nos jornais, temos 10 milhões de desempregados, temos 11 milhões de desempregados, 12 milhões de desempregados, não importa muito bem o número. Na verdade, o que existem são dois Brasis. Nós temos um Brasil que é esse Brasil dos milhões de desempregados, e são pessoas com baixa ou nenhuma qualificação, são pessoas que estão buscando empregos nas cidades e nos municípios mais pobres do Brasil, são pessoas que estão aí às cotoveladas disputando algumas vagas que abrem no mercado de trabalho. Eu não diminuo a dificuldade de quem procura emprego, não diminuo a dificuldade de quem está em busca de um emprego, de uma recolocação no mercado de trabalho, ainda mais num momento tão difícil quanto esse que nós vivemos, mas nós temos um outro Brasil que sofre blackout de mão de obra. E sempre que eu falo sobre isso, a primeira coisa que eu falo para quem ouve, blackout de mão de obra, eu não acredito nessa história, tá faltando trabalho. Eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat, quem aqui já tentou? Olha lá, a Núbia já está falando, é verdade. Quem aqui já tentou contratar um bom funcionário e não encontrou? Seja para uma loja de roupas, para uma loja de materiais de construção, seja para um pequeno escritório, seja para um consultório, se alguém aqui é dentista, seja uma funcionária doméstica, um pintor, um eletricista, um pedreiro, um marceneiro. Quem aqui conhece alguém da família que tem uma pequena padaria, um pequeno açougue, procure um açougueiro, um padeiro? Quem aqui já tentou procurar um bom funcionário e não encontrou? Quem aqui trabalha na internet, mercado digital, e quis um bom coprodutor, um bom designer, um bom copywriter, um bom gestor de tráfego e não encontrou? A Karina está falando, essa é a maior reclamação. A Lívia está falando, verdade, eu não consigo encontrar. A Sabrina está falando, já procurei demais. Então, antes de fechar sua mente para o que eu quero começar a mostrar para você agora, que é um caminho que não te mostraram na escola, é um caminho que não te mostraram na faculdade, se você fez faculdade. É um caminho diferente mesmo, é contra-intuitivo, mas foca no chat agora.
Dá uma olhada nas mensagens que estão chegando no chat. O Carlos Daniel está falando. Eu demorei 5 meses para contratar um atendente. Passaram 8 pessoas e ninguém quis. O Francisco está falando. Eu estou tomando uma surra para encontrar gesseiro. O Raul, 8 meses tentando contratar um estoquista. A mensagem que eu quero mostrar para vocês é uma mensagem que pode parecer contraintuitiva, mas bastam 30 segundos olhando para o chat para vocês descobrirem. Existe um Brasil que falta mão de obra. Existe um Brasil que está constantemente com uma placa de procura-se empregado. Nós estamos contratando. Temos vagas abertas. E a pergunta que eu quero trazer para você aqui agora é a seguinte: por que esses dois Brasis não se encontram? Por que o Brasil dos 10 milhões de desempregados não encontra o Brasil do estou procurando gente para trabalhar? E aí nós temos os dois lados felizes, problema resolvido, vamos rumar para o primeiro mundo. Porque não é assim que funciona. Nós temos, é claro, muitas e muitas vagas em aberto, nós temos, é claro, milhões e milhões de pessoas desempregadas. Mas não é o simples fato de alguém estar desempregado que significa que você vai contratar essa pessoa. A bem da verdade, boa parte das pessoas que estão desempregadas, elas não conseguem cumprir os critérios de quem está contratando. O SES veio aqui para isso. Se você está chegando agora e não conhece o Ícaro, não conhece a filosofia de vida dele, de trabalho dele, a minha, no caso, quando eu falo assim em terceira pessoa que nem o Pelé, eu estou falando da marca, né? Eu defendo que é possível, através de um conjunto simples de técnicas, através de um conhecimento que pode ser aprendido, assimilado, internalizado e aplicado, é possível passar em quase toda entrevista de emprego. Por que quase toda? Porque se você for um funcionário, se você for um analfabeto, você não vai passar. Se você for um cara que não chega nem no horário, você não vai passar. Então eu não vou garantir que você vai passar em qualquer entrevista de emprego. Eu preciso que você tenha compromisso e o mínimo de qualificação. Se você tiver compromisso e o mínimo de qualificação, eu posso sim garantir que você vai passar em quase qualquer entrevista de emprego. Você vai aprender a negociar salário. E você vai entender que o teu chefe não vai acordar um dia de bom humor e decidir te dar um aumento. Não é assim que as coisas acontecem. A maior mentira que contaram pra vocês é que, basta eu trabalhar duro, basta eu chegar todo dia no horário, basta eu sair todo dia no horário, meu chefe vai me dar um aumento. Não vai. E você vai aprender a construir um plano de carreira. Para você não cair naquela notícia triste, naquele momento triste que é, caramba, eu tô há 10 anos na empresa fazendo a mesma coisa, ganhando a mesma coisa, e eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para onde ir. O SES veio para isso. E aí vocês vão me perguntar, Ícaro, mas o novo mercado não vende empreendedorismo? O novo mercado não vende essas múltiplas e múltiplas possibilidades de enriquecer e ganhar um bom dinheiro ou construir uma boa carreira empreendendo? Sim. Mas presta atenção no que eu vou te falar agora. Talvez esse seja o ponto mais importante das 3 aulas que a gente está falando aqui. Nos últimos anos, se criou um discurso que eu considero muito perigoso aqui dentro da internet. A ideia de que você só é feliz empreendendo. Quem me segue há mais tempo sabe que há alguns meses eu escrevi 3 cartas para os meus 3 filhos. E uma das cartas que mais fez sucesso seria uma carta que eu deixaria para os meus filhos se eu morresse. Que conselhos eu daria para os meus filhos se eles morressem, né? E uma das cartas que acabou fazendo mais sucesso é para minha filha Lavínia. E nessa carta eu falo para ela: olha, minha filha, pelo seu temperamento, pelo seu jeito, pela forma que você enxerga a vida, não caia nessa conversa de que só se é feliz empreendendo. Eu conheço muita gente que é feliz trabalhando numa boa empresa. Trabalhando numa empresa que sempre quis estar lá trabalhando. Trabalhando numa empresa que oferece desafio, que oferece um bom ambiente de trabalho para ele. Trabalhando numa empresa que o cara sempre admirou. A felicidade não existe só para empreendedores. E qual é o problema? Talvez nós estejamos perdendo milhares, ou talvez milhões, de excelentes funcionários
gerentes, gestores, líderes, diretores, porque está todo mundo vendendo a ideia de que todo mundo tem que ser empreendedor. Quando o novo mercado surgiu, ele surgiu para democratizar o empreendedorismo digital no Brasil. Por R$ 79,90 as pessoas teriam acesso a todas as nossas aulas. O SES agora, Conquistando o Emprego dos Sonhos, ele vem para atender um outro pedaço da minha audiência. 50% dos meus seguidores não querem empreender. Eles querem ter uma boa vida, trabalhando numa bela empresa, com tempo para a família, as prioridades são outras. Ninguém nasceu para ser bilionário, não é todo mundo que nasceu para isso, não é todo mundo que nasceu para ter tanta grana quanto o Flávio Augusto. Ei, existe uma vida muito boa e muito equilibrada, com tempo para sua família, para o seu lazer, para o seu estudo, para sua esposa, trabalhando no negócio que você acredita. Tem gente que seria um ótimo diretor, um ótimo gestor, intraempreendedor, e que está até agora morrendo de ansiedade, síndrome do impostor, dormindo mal, porque está tentando empreender e, na verdade, eu queria você trabalhando comigo. Na verdade, eu queria muitos de vocês trabalhando comigo. Inclusive, vai chegar um momento que você vai entender como é que você pode trabalhar aqui para o novo mercado, por exemplo. Eu vou mostrar que nós temos dezenas e dezenas e dezenas de vagas abertas. Muitos de vocês que estão agora se questionando, será que eu nasci para empreender? Eu estou passando ansiedade, eu não sei se é isso mesmo. Será que eu vou aguentar os 10 anos que o Ícaro fala, me dê 10 anos, me dê 10 anos, me dê 10 anos? Será que vocês vão aguentar? Será que eu vou aguentar isso? Caramba, eu não sei se eu encorajaria todos os meus filhos a seguirem o caminho que eu segui. E eu queria muitos de vocês talvez trabalhando comigo. Eu tenho certeza que o JP, que a Cris Junqueira, que o Flávio Augusto adoraria ter muitos de vocês e contar com o talento de vocês na empresa deles. Porque existe quem nasceu para empreender, existe quem nasceu para trabalhar, ter a sua carreira, construir sua carreira em algum negócio que já exista. Ou você vai me falar que todos os engenheiros da Apple seriam mais felizes empreendendo? Você vai me dizer que todas as pessoas que trabalham na Ferrari, todos os engenheiros da Ferrari, seriam mais felizes empreendendo? Então o SES é para isso. O SES é para você que quer construir uma carreira. O SES é para você que quer aproveitar as melhores oportunidades do mercado. O SES é para você que quer ganhar um salário melhor. Agora presta atenção nessas próximas duas coisas que eu vou mostrar para vocês, que eu vou falar para vocês. O SES é para você que quer aprender a negociar o próprio aumento, porque tem muita gente que trabalha muito bem. Tem muita gente que é extremamente competente na hora de trabalhar, mas na hora de negociar um salário, na hora de chegar para o chefe e falar, pô, chefe, eu estou há 2 anos sem receber um aumento, não sabe como fazer. Eu vou te ensinar isso. Eu vou te ensinar a negociar o próprio aumento. Eu vou te ensinar a evoluir como CLT. Existe sim muita vida boa como CLT. Nós temos CLTs aqui no próprio novo mercado recebendo muito dinheiro. Nós temos, o Flávio mesmo diz que tem muitos CLTs na empresa dele que enriqueceram. Porque é plenamente possível construir uma carreira. E o outro ponto, eu vou te ensinar a passar em entrevistas de emprego. Porque é uma técnica. Passar numa entrevista de emprego é 10% currículo. O resto é técnica. É claro, eu não estou falando que você vai se candidatar a uma vaga para engenharia sem ter feito engenharia e vai passar na garganta. Eu estou considerando que você tem um currículo condizente com a vaga. Agora, você acha mesmo que o teu chefe leu todos aqueles currículos que ele recebeu? Ele vai sentar com você, ter uma conversa de 10 minutos, nos primeiros 2 minutos ele decide se ele quer continuar ou se ele não quer continuar trabalhando com você. E é sobre isso que eu vou falar. Pessoal, a aula de hoje ela será um pouco diferente. Não adianta eu ficar só aqui falando com vocês. Eu quero apresentar histórias diferentes, pessoas diferentes, para contar como elas encontraram o SES, como é que o SES cruzou com a vida delas, o que elas aprenderam, como é que elas aplicaram na própria vida, para vocês entenderem de gente real. Não é só o Ícaro aqui vendendo o SES para vocês, não. Eu quero que vocês vejam alunos da primeira versão do SES que tiveram a vida transformada por essa filosofia de construção de carreira. Uma filosofia simples. É bem simples, eu te garanto
que em 2, 3 dias estudando o SES, você já entendeu mais ou menos como a nossa filosofia trabalha, funciona. Eu vou te falar, depois de um mês repetindo o nosso plano, você já vai ter masterizado, entendido como é que é a nossa filosofia e para o resto da vida você será sempre um candidato competitivo. Em qualquer entrevista de emprego, qualquer negociação de salário que você vá, você sempre será um dos caras mais competitivos. Maravilha? Eu quero começar. Bom, falei sobre tudo isso. Quero falar também, quero aproveitar e dar só 2 anúncios. Eu quero lembrar para vocês que nós teremos 3 aulas. Nós teremos hoje, terça-feira e quarta-feira. Amanhã eu vou dar uma aula para vocês. Hoje eu quero apresentar pessoas, discutir histórias. Amanhã eu vou dar uma aula. Amanhã eu vou mostrar para vocês aula mesmo, conteúdo de verdade. Eu quero mostrar para vocês como é que vocês se diferenciam numa entrevista de emprego. Eu quero mostrar para vocês como é que vocês se diferenciam na hora de negociar o contrato, ali, na hora. De maneira prática. E um outro ponto. Vai chegar para vocês amanhã, quem se cadastrou, vai chegar para vocês amanhã um quiz com conteúdo da nossa aula. Eu quero sortear para vocês um SES completo. O curso completo, os livros. Eu vou sortear uma vaga do nosso curso para quem acertar pelo menos 70% do quiz. É a garantia de que vocês vão prestar atenção na aula, é a garantia de que vocês vão estar prestando atenção no que eu estou ensinando, que vocês não deixam aqui ligado e vão ver Netflix. Maravilha? Então, lembrando, nós temos aula hoje, terça e quarta. Eu vou te mostrar lá na quarta-feira como é que você pode trabalhar para o novo mercado e acredite, eu quero que você trabalhe comigo. Eu quero que você venha trabalhar para o novo mercado, eu quero que você traga o seu talento para o novo mercado, eu quero que você traga a sua vontade de trabalhar para o novo mercado. E também, nós vamos fazer na quarta-feira um sorteio onde eu vou dar um SES para o sorteado. Lembrando que vocês vão ter que receber o quiz, fazer o quiz e tirar no mínimo 70% da prova. Maravilha? Pessoal, eu quero começar então chamando o Rodrigo. O Rodrigo, ele foi aluno do primeiro SES. Ele vai contar um pouquinho a história dele. Eu quero mostrar... Eu trouxe aqui algumas anotações. A produção me deixou aqui para eu não ficar rendido sem saber quem é o rapaz, né? O Rodrigo, ele foi demitido da IBM, era o emprego dos sonhos. Você acha que alguém que trabalha na IBM vai estar infeliz? Você tá louco? O cara trabalhava na IBM, foi demitido. Vocês vão descobrir porque que ele foi demitido. E era o emprego dos sonhos do cara, o cara tava feliz, caramba, será que eu vou ter que virar coach motivacional? Não é isso que eu quero da minha vida. E aí, em algum momento, o Rodrigo encontrou o SES. Fez o SES, encontrou uma filosofia um tanto quanto diferente aí de trabalhar e de enxergar a própria carreira. Ele aplicou essa filosofia dentro da própria IBM para uma outra carreira, ali dentro da IBM, deve ter carreira pra caramba lá dentro, e ele foi contratado. E ele ficou tão satisfeito com o que ele aprendeu com o SES, que ele ensinou para o irmão dele esses princípios, e o irmão dele também foi contratado. Eu acho que não foi para a IBM, foi para alguma outra empresa. Então, pessoal, seguinte, eu já estou com retorno aqui. Diretor, abre essa câmera, eu quero que vocês vejam o Rodrigo. Deem boas-vindas para eles, digitalmente, vocês estão batendo palminha, né? Aê, aê! Rodrigão, cara, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o desafio. Valeu. Ter feito a viagem. Imagina. Cara, eu gosto muito dessa primeira etapa das nossas lives, porque eu posso trazer pessoas. Foi assim no curso de social media. Não sei se você assistiu a transmissão. Eu trouxe as nossas alunas que fizeram a formação e que aplicaram. E, cara, é a primeira vez que eu tô falando com alguém presencialmente, fora o Jonatas, que aplicou o SES. Porque o SES, ele nasceu de uma maneira diferente que eu tenho de enxergar a vida. E a primeira pergunta que eu fiz pra mim mesmo foi, caramba, será que isso funciona com outras pessoas? Ou só com alguém que tem uma personalidade como a minha, né? E quando eu pedi no Instagram para que as pessoas me mandassem mensagens, ei, alguém fez o SES, aplicou e deu certo? E as pessoas começaram a mandar as histórias, eu falei, caramba, deu certo para muita gente, cara. E aí eu queria ouvir tua história agora. Cara, minha história com o SES foi engraçada, foi esse começo que você mencionou. Eu estava trabalhando na IBM e aí, dias antes de ser declarado pela ONU a pandemia, foi no dia 12 de março, eu recebi a notícia de que eu seria demitido. 2020? 2020. E aí, eu tava já na empresa dos meus sonhos, que é a IBM, só que eu não imaginava que um dia poderia acontecer alguma coisa. Você sempre quis trabalhar lá? Desde que eu me formei como técnico, desde 2007, eu lutei para entrar na empresa, eu entrei em 2014. 7 anos tentando. 7 anos tentando entrar na empresa.
E aí eu recebi a notícia de que eu ia ser demitido. Cara, fui demitido. Pandemia acontecendo, tava tudo estourando no Brasil, tudo fechando. E eu falei, cara, eu quero voltar para a empresa, eu quero trabalhar aqui, eu amo essa empresa. E eu gostava muito do que eu fazia. E aí, estava te acompanhando pelo Instagram, acompanhando algumas marcações que você fazia, e descobri que tinha um curso chamado SES, através de um amigo seu, que hoje não tem mais Instagram, o João Vinícius. E aí eu falei, cara, vou procurar esse curso. Só que não achava, eu ficava lá dando Google e tal, até que um dia eu achei, consegui comprar ele em junho, e aí, né, recebi uma mensagem de que já estava fechado, etc e tal, só que aí eu consumi o curso, eu falei, cara, eu não vou abrir mão disso, eu quero aprender o que tem aqui dentro que vai me ajudar a voltar para a empresa. Eu descobri, né, ao longo das suas aulas lá, que eu poderia ter lá dentro uma ferramenta, uma filosofia para eu aplicar na entrevista para conseguir, então, eu falei, eu não vou tentar outras empresas, eu não vou tentar outras vagas, eu vou querer aplicar apenas para uma empresa, apenas para vaga que eu sei que vai dar certo. E era a vaga que você tinha perdido ou era uma outra vaga? Era uma vaga melhor do que eu tinha perdido. Isso foi um diferencial também, porque eu estava numa vaga, a vaga que eu fui demitido em março. Eu estava no teto já salarial, então tinha alguma oportunidade de aumento ali, só que estava no teto. A Daniela, quando a gente faz live, a gente acostuma olhar o chat, né? A Daniela estava falando, eu ia chorar horrores. Eu chorei, mas enfim. Imagina só. Eu também teria chorado. Eu passei 7 anos buscando alguma coisa. E de repente você perde isso, né? Não. Eu com certeza teria chorado pra caramba. Eu chorei na frente da gerente que me demitiu. Enfim, foi meio patético. Mas imagina como ela também deve ter se sentido. Sim, foi horrível. Aquela... corte de gasto, a empresa já estava prevendo, provavelmente, né? Eu não posso falar em nome da empresa, mas com certeza a empresa já estava prevendo ali o impacto da pandemia e veio um corte de gasto bem severo. Mas então, eu consumi aquele curso e falei, cara, eu posso então conseguir ter esses pilares dessa filosofia, trazer isso para a história que eu vou contar na entrevista, para o modo como eu vou me apresentar, e eu consegui, na primeira entrevista, entrar para a vaga que eu apliquei. Então, isso para mim foi completamente... Eu não teria conseguido tanta confiança, tanta segurança e as ideias que o curso transmite para você poder falar numa entrevista, para você poder expressar aquilo para o gerente que vai te contratar. Eu não conseguiria sem o curso. Deixa eu te falar. Agora, curiosidade minha, sincera. Como é que estava a tua cabeça quando você recebeu a mensagem, cara, pode vir fazer a entrevista? Ela foi remota ou presencial? Naquela época era só remoto ainda, tudo por telefone. E aí, bom, você recebeu a notícia. Provavelmente eles não te disseram no dia, né? Tinha alguns dias pra frente. Foi isso? Sim. Como é que tava a tua cabeça até chegar a hora da entrevista? Cara, pra falar bem a verdade, eu tava tranquilo. Tava tranquilo. Porque eu já tinha consumido tudo aquilo, eu já escrevi todo um script, assim, com perguntas possíveis para entrevista, como que eu vou falar, qual a ideia principal, as ideias, né? Na verdade, eu usei 3 ideias principais ali, através do curso, que eu precisava expressar na entrevista, então eu tava tranquilo. Fiquei um pouco nervoso porque eu ainda era o sonho, aquela coisa, um peso. Eu falei, cara, eu não posso ficar desempregado, mas tava tranquilo porque o curso me deu essa tranquilidade. Você consegue, para quem não sabe, tá meio, talvez ainda não esteja totalmente explicado, para quem não sabe, nós temos um módulo, ou alguns módulos, né, dentro do SES, ensinando só. É que você ainda não viu o SES 2.0, cara. Tá muito maior, mais completo. Tá muito legal, cara. Mas naquela época, era lá o Ícaro no freestyle, dando aula, aquelas aulas enormes que não acabavam. E eu sempre tive um foco muito grande na hora da entrevista de emprego. Porque eu tenho essa teoria que, assim, cara, pode ser que essa teoria não funcione toda hora. Hoje tem pessoas abaixo de você na sua atividade? Eu diria que mais ou menos. Mas você consegue, imagine você agora, se tivesse que contratar algumas pessoas. Eu, pelo menos, assim, eu decidiria muito rápido se eu quero continuar conversando com aquela pessoa. É fácil notar. Porque é fácil notar quando a pessoa tem os atributos que você está buscando.
E lá no SES a gente tem essa obsessão para mostrar para o aluno, cara, se comporta assim, fala desse jeito, mostra aquilo. O que você aprendeu no SES que você já colocou em prática na tua entrevista? O que você pensou? Falou, cara, eu não imaginava que era assim, por exemplo. Teve alguma surpresa grande? Olha, na verdade, para mim, eu não diria que eu era um cara bom de entrevista. Mas, então, quando eu percebi 3 coisas principais que eu poderia usar na entrevista, isso mudou a cabeça, assim. Cara, a sensação que você tem que passar para o entrevistador de que você está disposto a assumir novas responsabilidades, que você está disposto a assumir novos riscos e que mesmo que você não seja um chefe, uma posição de gerente, você está disposto a gerenciar pessoas. Cara, você falou exatamente os 3 pontos que o SES bate. Aqui. É isso. É isso que todo chefe quer ouvir, ele não ouve nunca. É o que eu montei, a gente tem que falar da gente toda a entrevista, os pontos positivos da sua trajetória, o que você fez de bom, o que você vai agregar para a empresa. Só que você tem que levar junto essas 3 coisas. Eu levei junto essas 3 coisas, eu recomendei isso para meu irmão, para ele fazer as entrevistas dele, e ele conseguiu, e eu consegui, porque é o que você está dizendo. É um método, né? E o seu irmão, ele passou em quê? O que ele faz hoje? Ele tem um cargo diferente, ele mexe com faturamento. Mas na IBM também? Não, é numa outra empresa, lá em Paulínia. E, cara, ele fez várias entrevistas. E eu falei, cara, eu aprendi isso daqui num curso, pega essas 3 ideias aqui, você não vai assistir o curso inteiro, mas pega essas 3 ideias e fala isso na entrevista que você for fazer. E ele voltou, foi contratado. Foi contratado. E agora eu quero te fazer uma pergunta diferente. Eu quero pedir para você mudar um pouco o teu ponto de vista. Na tua opinião hoje, quais são os principais erros que alguém comete? Cara, não faz isso na entrevista que você vai estar se condenando ao cara olhar para você e falar, não vou contratar esse cara não. Olha, o primeiro ponto que parece bobagem, mas é muito sério, é a questão da pontualidade. Já dá para você saber se o cara vai levar aquilo a sério ou não, é a pontualidade, eu diria. E não ter um começo nem um fim. O cara começa a falar, mas você vê que ele não preparou nada para entregar ali na entrevista. O que você vai me entregar no dia a dia de resultado da sua empresa, do seu trabalho, se você não sabe falar de você? Se você não sabe colocar a sua carreira numa história? Isso não dá para... E uma mensagem final para você passar? Você teve uma história de muita perseverança, né? Foram 7 anos tentando. Aí você perdeu, acho que foi a Manu que falou que ia chorar sem parar. Aí outra falou, se eu fosse a gerente eu ia começar a chorar junto. Cara, qual a mensagem que você passa? Tem muita gente aqui que está hoje procurando o emprego dos sonhos. O que você falaria para essa pessoa? Fora se qualificar, claro, fazer o SES, mas assim, talvez algo que ela não ouviria de alguém que não passou 7 anos tentando passar no emprego dos sonhos, né? Olha, eu diria que, para mim, a melhor receita que funciona é acreditar, é a constância, é a permanência. Aquilo que talvez a gente veja o pessoal falando que dá certo para o empreendedor, dá certo para o cara que é CLT também. Se ele manter a constância dele em preparação, na responsabilidade, em levar as coisas a sério, ter cuidado, chegar na hora, responder as coisas da maneira correta, não deixar para depois, é bem difícil as coisas darem errado para essa pessoa, para ela manter essa linha, não deixar a peteca cair, entre aspas, né? Cara, segue atrás, continua fazendo o seu, sabe, as coisas com diligência. O que você tem que fazer, né? Exato. Sem deixar se distrair, é normal, a gente se distrai, mas não perde o foco, continua fazendo, vai dar certo. Cara, eu quero te agradecer muito, Rodrigo. Eu que uma agradeço grande satisfação. você, cara. Você é uma satisfação ainda maior, você se deslocou, veio pra cá, contou tua história, as pessoas aqui olha quantas perguntas, a pessoa já anotou ali, ó, o que ele disse mesmo, está disposto a novas oportunidades, assumir novos riscos, gerenciar pessoas, os principais erros. O pessoal vai resumindo tudo aqui, ó. Já estão montando quiz já. Montando quiz já. Agora, mais um ponto importante também, cara, por ser uma pessoa que confiou no que eu disse lá atrás. Hoje em dia, olhar 600 mil seguidores e essa estrutura toda,
mas você confiou quando era eu ali naquela câmera falando e, cara, eu fico muito feliz de ter dado certo para você, pro seu irmão e muito obrigado pela Uma sua centena presença. de pessoas, com certeza, imagina. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, Ícaro. Obrigado. Agora é o seguinte, eu quero convidar a nossa convidada número 2, ela está remoto. Eu não sei exatamente em qual cidade, vamos descobrir já já. Posso colocar o fone? Vocês verão ela online aqui, numa live comigo. Alô, Luana? Oi, Ícaro, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Seja muito bem-vinda. Você não vai me ver. Eu vou tentar olhar para a câmera aqui para você, então não vou estar te vendo, mas eu tô te olhando aqui. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado por estar aqui comigo. A sua história me chamou muita atenção, porque foi uma história... A história do Rodrigo é uma história de batalha, conquista, perda, conquista. A sua história é uma história diferente, de progressão de carreira, né? O pessoal tá falando aí que tá com eco, acho que já deve ter acabado. Já deve ter acabado. E você conta uma história de progressão de carreira, que é uma coisa que é muito difícil para muita gente. Talvez uma das queixas que eu mais ouça quando o assunto é carreira, né? Quando a gente fala de SES, é caramba, Ícaro, eu trabalho há 10 anos na mesma empresa, estou no mesmo lugar recebendo quase a mesma coisa. Talvez um aumentozinho aqui, outro ali, só para não reclamar. E você teve uma reviravolta imensa na tua carreira. Se você puder contar, eu tenho certeza que o pessoal tá doido para aprender um pouquinho com você. Claro. Então, eu trabalho com tecnologia desde 2009, né? Então, faz um pouquinho de tempo. Já estou no mercado há bastante tempo, no mercado de TI. Hoje está um mercado muito bom, mas nem sempre foi tão bom, né? Então, eu estava já há 10 anos no mercado quando eu fiz o SES. Na época, eu já gerenciava, na verdade, eu coordenava um time de TI. E eu tinha saído de uma empresa maior que eu estava com o desafio de gerenciar ali um time, né, e estruturar um time ali meio que do zero, né? Então, de gerir responsabilidades, de distribuir ali papéis no time, porque era um time, já existia uma equipe, mas eu tinha que estruturar, né? Então, o meu trabalho ele foi muito focado nisso, e na época, como eu fiz essa transição, eu tinha saído da coordenação, eu fui para a gestão, a minha grande forma de validar o SES foi pegando aquilo que eu tinha de conhecimento, né, que eu ouvi das tuas aulas, eu consumi ali o SES em uma noite, pegando ali o que eu ouvi das tuas aulas e aplicando, porque eu até tinha alguns resultados, mas eu ainda não tinha isso de uma forma consciente, assim, existe um caminho a ser seguido. Então, eu usei isso na minha carreira quando eu fui para a gestão, né, e deu muito certo. Eu passei 2 anos e meio nessa empresa, tive muitos bons resultados, desde estruturação de equipe, de entrega de projetos, e coisas muito sólidas. Hoje eu estou Luana, numa empresa que... Oi? desculpa te cortar, só para o pessoal Não, entender, vamos dar só um passinho para trás. Como é que você conheceu claro. o SES? Eu conheci o SES, na verdade eu já conheci o Ícaro, né? Já comprava o Ícaro ali pelas redes sociais, na época do Facebook, né? Já há algum tempo. Então, Ah, daquela época dos dinossauros. naquelas épocas. Então, eu conheci o SES dali, né? No produto que foi apresentado, eu tive muito interesse, porque eu já tinha uma carreira um pouco em ascensão, né? Então, e na época eu usei o SES exatamente para isso, né? Para validar o que eu tinha, assim, de conhecimentos, né? E para validar, assim, agora eu sei o caminho. Então, eu validei isso na nova empresa que eu fui. Hoje eu estou numa empresa muito maior, apesar do cargo ser Você pode falar o menor. nome? Você pode falar do nome da Claro que eu empresa? posso. Posso sim. Hoje eu trabalho na Três Corações, é a maior empresa de café do Brasil. Eu Ah, vai supervisiono um arranjar um time cafezinho de, pra gente. claro, um time de sistemas. É, e a minha carreira está em ascensão completa, né? Estou muito feliz, muito realizada profissionalmente, com todas as coisas ali que eu aprendi no SES com o Ícaro, de responsabilidade, de senso de dono. Eu acho que esse foi o grande, e de negociar.
né? Eu, na empresa que eu estava anterior, eu acho que o meu grande trabalho foi saber negociar, né? Eu tinha um time com muito descrédito, e eu tive que fazer um trabalho de muita negociação para valorizar o time, para entregar projetos. Então, eu peguei ali uma listinha, né, do que o pessoal tinha de expectativa sobre o meu trabalho, logo quando eu cheguei, e eu fui cumprindo todas essas expectativas, e a cada entrega que eu fazia, eu negociava alguma coisa, seja para o meu time, seja para mim. Então, acho que esse foi o meu grande aprendizado do SES, negociação, com certeza. Agora, Luana, olha que interessante. Primeiro ponto, tem que fazer uma observação, né? O Nailson está falando, eu estou aqui bebendo 3 corações enquanto a gente está fazendo essa live. Ah, que Então, o legal! Nailson está aí dando apoio para a empresa. Agora, falando sério, né? O que mais me chamou a atenção na sua história é porque você coloca que você seguiu à risca uma das recomendações mais importantes e que o pessoal negligencia muito, que é, você não vai simplesmente pedir aumento, sentar lá na frente do teu chefe e falar, olha só, doutor, tive mais um filho, me dá mais dinheiro aí, né? Sabe como é que é as coisas, a fralda custa caro. Você seguiu um dos conselhos mais difíceis da nossa filosofia de trabalho, que é documentar a jornada, pedir mais responsabilidade, mostrar o que você fez com aquela responsabilidade que você recebeu. Luana, por que é tão importante mostrar para os seus superiores esse espírito, essa vontade de assumir mais responsabilidade, de montar um time, gerenciar pessoas? Hoje, estando no cargo que você está, você sente falta de mais pessoas fazendo isso? Hoje eu sinto muito. Hoje eu tenho um time bem grande, que chega a quase 20 pessoas, né? Então, é muito difícil gerenciar isso sozinha. Então, se você não tiver pessoas ali que são pilares do seu time, em termos de responsabilidade, em termos de pessoas que você consegue confiar, dificilmente você vai conseguir evoluir mesmo, né? Então, hoje eu sinto muita falta disso. Eu participo de muitos processos seletivos, né? De contratar gente para o time, de contratar consultores e terceiros que a gente também avalia esses candidatos. Então, hoje a gente tem uma grande dificuldade no mercado de encontrar pessoas que tenham esse senso de dono, essa responsabilidade, esse espírito de liderança, né? Então, Quando como você você... falou aí no momento passado, né? É muito fácil você identificar quando a pessoa tem essas habilidades ali no processo seletivo, né? Quando você... Agora nós estamos falando com uma pessoa que tem um time abaixo dela, né? Você contrata pessoas, você entrevista pessoas. Luana, para você, o que você olha logo no começo da entrevista e você fala assim, putz, essa pessoa eu tenho certeza que eu vou contratá-la? Ou o que você olha e fala, essa pessoa, por melhor que seja o currículo, a gente não vai ter um fit muito bom, deixa eu passar para o próximo? Hoje, com certeza, a proatividade, acho que é a coisa número 1 ali, de uma pessoa que se responsabiliza, que é pontual, que chega nas reuniões e que sabe se comportar, se comunicar com clareza. Eu acho que esses são pontos que eu considero muito num processo, né? Porque hoje o conhecimento técnico, ele meio que nivela todo mundo, mas a tal das soft skills, elas têm uma importância muito grande para as pessoas que querem se desenvolver, e que, se você quer formar um time com pessoas com esses pilares, muito dificilmente só o conhecimento técnico vai te ajudar. Olha que interessante. Eu quero guardar, quando o Jonatas sentar aqui, o Jonatas é o próximo que eu vou chamar. Olha o que o Gustavo Ono falou. O funcionário que pede mais responsabilidades vai ser chamado de puxa-saco. Não caiam nessa. E eu te digo o seguinte, você está, Gustavo, redondamente enganado. Redondamente enganado. E ainda que seus pares achem que você é um puxa-saco, quem paga o seu salário não são essas pessoas, são o seu chefe. Então, Luana, e se um funcionário seu, se alguém que está abaixo de você sentasse com você hoje e falasse, Luana, eu quero mais responsabilidade, eu quero gerenciar pessoas, eu quero fazer o que você fez, eu quero cumprir o mesmo caminho que você, como é que você olharia essa pessoa? Com o melhor olhar possível. Muito Então, possivelmente eu traçaria um plano de carreira já para aquela pessoa muito rapidamente. Então, acabou. É isso, é isso. A verdade é essa.
Quando alguém que contrata ouve isso, é música para os ouvidos dela. Porque tá todo mundo se escondendo na empresa. Na empresa você quer lá fazer seu trabalho e ir embora. Então não tirem isso da cabeça, não tirem isso que a Luana acabou de falar. Provavelmente eu traçaria um plano de carreira para essa pessoa. E é por isso que eu gostei tanto dessa ideia de trazer pessoas que fizeram sucesso para cá. Porque eles mostram de verdade como é que você aplica as coisas na prática e não ficam teorizando essas coisas. E agora, Luana, a última pergunta. Você que é uma pessoa que construiu, não é, essa carreira que você vive hoje, me diz uma coisa, quais são os seus próximos objetivos? O que a Luana enxerga aí dentro do Três Corações no médio prazo para a sua carreira? No médio prazo é continuar me desenvolvendo, né, alcançando cargos maiores dentro da Três Corações, conhecer mais o negócio, entregar resultados mais sólidos e continuar me desenvolvendo, ajudando pessoas. Que eu acho que é uma coisa que eu faço bem, gerir pessoas. Luana, eu queria agradecer muito a sua presença, agradecer o tempo que você disponibilizou, agradecer, mesmo não estando aqui sentadinha na poltrona, muito obrigado por fazer essa live conosco. O Brasil é um país muito grande, né? E a gente tem muito deslocamento. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Muito obrigado. Obrigada também, Ícaro. Eu esqueci de falar de onde eu sou. Eu moro em Maracanaú, que é uma cidade vizinha de Fortaleza. Então, Tá quente é aí, isso, né? pessoal. Um abraço. Tá quente. Sempre tá quente. Luana, muito obrigado Um pela abraço. sua presença. Desejo cada vez mais sucesso Imagina. para você. Obrigada, muito obrigada, Ícaro. Obrigado. Pessoal, seguinte. A direção já voltou aqui para mim, tirar os fones. Agora eu quero convidar o nosso terceiro convidado, né? Tá aqui. Jonatas Figueiredo, ele começou lá no Novo Mercado. Eu estava conversando com ele hoje como é que eu iria apresentá-lo, né? Eu falei assim, eu te chamei lá para transcrever umas coisas aqui para a empresa. Ele falou, não, você me chamou para construir conteúdo para o blog. Mas como eu não lembro muito bem das coisas que eu falo, na minha cabeça eu tinha chamado ele para transcrever as coisas. O fato é que o Jonatas, ele entra no Novo Mercado, começa transcrevendo conteúdos das aulas. Essa era basicamente a primeira função que eu dava para alguém quando eu entrava no Novo Mercado, porque tinham poucas pessoas, na verdade, na empresa. Então, quando alguém chegava, esse cara é meio chato, bota ele para transcrever as coisas aí que ele não vai me encher o saco. Em algum momento, o Jonatas esbarra com o SES, porque o conteúdo ia sendo feito aqui dentro da empresa e ele ia assistindo os cursos. Ele encontrou o SES, aprendeu essa filosofia que nós vendemos e que nós acreditamos e que é uma filosofia tão diferente de encarar carreira, progressão de trabalho, plano de carreira, aumento de salário, aplicou o SES dentro da própria vida dele, da estrutura dele. E dentro de poucos anos, não deu nem 3 anos ainda, não é, Jonatas? Não deu nem 3 anos esse mês, ele falou, né? Ele é sempre muito preciso. Hoje em dia, o Jonatas, ele é sócio do Novo Mercado. Então, olha a progressão dentro da própria empresa. Então, Ícaro, o SES funciona para quem não conhece as técnicas. Mas a verdade é que eu criei o SES e mesmo assim, quando nós temos uma pessoa proativa, uma pessoa que está decidida a construir um plano de carreira, o plano de carreira será construído, saiba o empregador ou não do SES, porque proatividade funciona. Então, deem as boas-vindas ao Jonatas, que está aqui, e ele vai contar um pouquinho do aprendizado dele. O Jonatas, que ele também é professor no SES. Ele também ensina um pouco a visão dele, a experiência dele, o contato dele com o produto, como é que ele enxerga essa filosofia. Deu uma grande contribuição ao SES, o SES evoluiu muito da primeira versão para essa segunda versão. Eu sei que tem gente falando aí já de preço, já está falando quanto vai custar, quanto vai ser, não sei o quê. Preço na quarta-feira. Mas uma coisa eu posso garantir, quem viu o primeiro SES vai se surpreender quando assistir o segundo, porque hoje em dia é um produto num padrão de qualidade bem o Novo Mercado dessa nova fase. Jonatas, seja muito bem-vindo. Cara, me fala um pouquinho sobre, primeira coisa, como é que foi quando eu te contratei? Eu te contratei para transcrever texto ou para fazer conteúdo do blog? Aí é que fica a dúvida, né? Eu não sei se você me disse a verdade, né? Você me disse que era para redigir texto no blog e, de fato, a primeira tarefa que me foi dada foi transcrever um curso que você tinha acabado de abrir o carrinho. Eu entrei literalmente no último CPL e o curso era Conquistando o Emprego dos Sonhos.
eu não fazia ideia do que estava rolando, eu nem conhecia o Novo Mercado quando eu entrei para o Novo Mercado. E então, quando eu comecei o que é isso aqui que está rolando? Negócio de carrinho aberto, algumas coisas assim. E aí eu comecei a transcrever o curso e me deparei com a pedra preciosa. Ô, diretor, a gente tá na transmissão ainda? Tá na transmissão tudo normal? Dá uma olhada aqui no retorno, que eu perdi o retorno aqui, Caiu senão um eu não vejo o monitor aqui, pessoal. ele ficou preocupado. É. E disseram que o áudio está com chiado também, aproveitando problemas técnicos. Eu dei uma pancada no microfone aqui, se fui eu, peço desculpas. Vamos lá. Mas beleza, vamos lá. Eu me deparei com uma pedra preciosa nesse curso, porque eu nunca quis ser um funcionário, até que eu decidi que eu não era tão corajoso assim para ser um empreendedor. Ah, só isso daqui já dá pra gente ficar 1 hora falando. Muito tempo. Só isso daqui, porque o que mais tem é gente que olha o Instagram, aí fica olhando o meu perfil, o da Cris Junqueira, do Thales Gomes, e fala, eu sou empreendedor, eu sou empreendedor, eu sou empreendedor. Quando, na verdade, a pessoa tá indo contra a natureza dela, porque ela tá motivada pelo Instagram. E é por isso que eu falo, as pessoas me perguntaram, por que vai voltar o SES? O Novo Mercado já não tá sempre defendendo empreendedorismo? Porque tem gente que vai ser mais feliz trabalhando numa empresa. A verdade é essa. E eu trago até uma questão matemática. Para cada empreendedor, você precisa de muitos funcionários. E não adianta ter um excelente empreendedor e uma miríade de maus funcionários. Você precisa de bons funcionários para o projeto funcionar. E tem muita oportunidade ainda. Hoje a gente já vê isso. Nós temos uma ferramenta dentro do Novo Mercado, que é o mercado de trabalho, onde existem muitas contratações e muitas avaliações. E a maioria dos melhores perfis que trabalham lá, eles têm que negar trabalho, porque eles são os melhores perfis que trabalham lá. Então, para quem é bom, há muita oportunidade e as pessoas precisam aprender a ocuparem essas posições, né? Mas, voltando à minha história, eu não tinha tanta coragem assim quanto eu imaginei, porque quando eu fui fazer os cálculos do quanto de dinheiro eu precisava para executar a minha ideia, eu notei que eu precisaria pegar um empréstimo no banco. E eu falei, eu tenho certeza que eu vou errar. Porque eu já vi muitas histórias de empreendedorismo, eu quero muito empreender. E toda vez a gente vê que a pessoa quebra o negócio. Ela quebra o negócio porque é o primeiro negócio dela. E eu não sei se eu estou preparado para passar por esse fracasso. Eu sou um engenheiro, eu acabei de formar. Meus pais têm expectativas em relação a mim. Se eu for para eu falhar, eu quero falhar com o meu próprio dinheiro, não com dinheiro emprestado. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou atrás de alguém que está crescendo, que tem algo para me ensinar. E vou dar o meu melhor ali. Vou entregar o máximo, como uma empresa que seja. Mas eu vou entregar o máximo para essa pessoa da melhor maneira. E aí você tinha até me oferecido um serviço no começo do ano que eu não pude aceitar, porque eu estava finalizando a faculdade e ao mesmo tempo você tinha explodido, né? Na internet, você estava bombando mercado tava muito, crescendo. o mercado estava crescendo absurdamente. E eu falei, quer saber? O Ícaro tem algo para me ensinar, vou atrás dele. E então eu fui, te mandei mensagem e foi aí que você me ludibriou, e aparentemente você tinha um interesse, eu tinha outro. E eu comecei a transcrever esse curso. E ali eu já aprendi de cara uma das coisas mais fundamentais para o resto da nossa relação e para a cultura que a gente implementou aqui no Novo Mercado depois disso. Que é essa coragem que o funcionário tem que ter diante da mesa com o empregador. A coragem. Prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso, que esse é um dos centros da nossa filosofia do Conquistando Emprego dos Sonhos. Ela está sendo dada de graça para você agora. Presta atenção nisso, para de olhar chat, presta atenção nisso agora. O que seria essa coragem, né? No curso você começa ensinando logo na primeira aula, no curso antigo, na verdade, você começava ensinando que a partir do momento que você senta à mesa, você como funcionário tem que compreender o seu valor. E você tem que entender quem dá as cartas ali. E a verdade é que é um jogo de igual para igual. Não é um jogo onde você está indo pedir um favor. Porque se você senta na mesa para pedir um favor para o empregador, você já está perdendo. Você está errado. Se você tem o que oferecer, é aí que você está na base de igualdade para negociar. Então, eu acho que a primeira lição do SES, do Conquistando Emprego dos Sonhos, é essa dose de coragem, para que você reconheça o seu próprio valor. E uma vez que você entende como funciona essa base, uma série de preconceitos antigos que você tem, que são trazidos para a gente ao longo de toda a nossa educação, eles simplesmente se vão. E você começa a olhar para o seu trabalho como uma estrutura de entrega de valor e de justiça. E aí sim você pode depois sentar e negociar o seu salário, porque você entende o porquê você merece um aumento de salário. E não é o porquê que você está pedindo um aumento de Ou salário. porque você precisa receber o aumento de um salário, né?
é o porquê você merece o aumento de um salário. Então, aquilo foi muito bacana. Lógico, isso alinhado com a ideia de essa visão de dono, uma série de outras questões que você traz. E o momento do novo mercado, né, rapidamente eu tive a oportunidade de assumir um projeto. Então, eu tinha trabalhado com legendas, entraram 3 mil pessoas quase da noite para o dia no novo mercado. E você falou, meu Deus, as pessoas estão reclamando do áudio, de fato o áudio antigo das aulas são muito ruins, a gente precisa legendar. Jonatas, você legendou, não é? Como é que faz? Aí eu falei, não, beleza, eu consigo assumir esse projeto. Foi o primeiro projeto. Outra característica também do bom funcionário, do funcionário intraempreendedor, não é? Você tá lá fazendo uma coisa, aparece teu chefe. Ele fala, cara, apareceu um incêndio aqui. Você consegue fazer? Funcionário ruim, medroso, ele fala, não, meu trabalho é esse aqui, chama outra pessoa. E muitas vezes alguém que vai ser lembrado lá na frente é o cara que levanta a mão e fala, ei, eu quero fazer. Pode me dar que eu faço. É o cara que mata no peito, né? Falar, cara, é meio complicado isso aqui, mas deixa que eu resolvo pra você. Você tá com a mão quente aí, você tá com a cabeça preocupada e tal, deixa eu resolver, eu seguro essa batata. E foi assim que eu fiz, né? Então, arranjei um tanto de gente, é engraçado desse projeto. 4 pessoas são hoje funcionários do novo mercado, começaram a prestar serviço lá como legenda. A gente tem aqui, algumas delas, inclusive. Então, porque elas toparam da mesma forma. Então, eu falei, cara, tem um projeto aqui, preciso de ajuda e tal. Uma delas eu conheci dentro da comunidade do novo mercado. Ela falou, cara, eu topo, vamos resolver isso aí, depois a gente vê. E foi o primeiro projeto que eu administrei. E uma vez que eu tinha administrado esse projeto, a gente concluiu em menos de 3 meses, mais de 152 horas de conteúdo. Você começou a obra aqui do escritório. Também precisava de gestão ali e eu fui ocupando esse espaço. De repente, no fim do ano, eu sentei para negociar contigo, que você tinha a ideia de vir para Santos. E ali eu voltei, dei uma olhada no SES também. Eu falei, quer saber? Eu vou virar a magia aqui contra o feiticeiro, né? Vamos ver se funciona isso ou não. Você dá um roteiro, né? O Rodrigo comentou sobre o roteiro, sobre estar preparado para a reunião. Você dá um roteiro. Eu falei, eu vou testar se isso funciona contra alguém que sabe o que está fazendo. Não porque é truque, não porque é hack, mas é porque adiciona a pressão ao empregador. Cara, olha só o que eu estou fazendo. Olha só o que eu quero fazer. Tem espaço para mim? Se tua resposta fosse não, eu nunca teria me mudado de cidade. Eu ia falar, beleza, não é aqui onde eu achei que eu cresceria. Pelo contrário, né? Então, sentando ali para conversar contigo, você foi justificando, você foi tendo uma conversa super transparente, a gente foi se arranjando e, eventualmente, a gente conseguiu chegar a vários acordos, não foi um só, né? Até que, eventualmente, a gente se tornou sócio lá na frente. Agora, diante de tudo que você viu e hoje contribuindo com a atualização do SES, quais são os maiores mitos que você acha que o funcionário encontra e ele alimenta por ele mesmo? Ele ouve conselho. Quando você quer participar de uma entrevista de emprego, você ouve conselho do seu tio, da sua mãe, do seu primo, muitos deles que não têm a carreira que você gostaria de ter, e você vai aprendendo um monte de mitos, né? Você vai ouvindo lá, inclusive tem um módulo que eu vou só falando sobre os mitos que você ouve. Olha, não se destaca muito, senão o cara vai lembrar de você na hora da demissão, os seus colegas não vão gostar de você. Olha, não pede muito aumento, senão você vai ser demitido. Olha, começa pedindo pouco e você vai ter chance de construir. Para você, quais são os mitos que a gente acaba aprendendo na vida com nossos parentes, com os nossos professores e que, na verdade, atrasam a progressão da nossa carreira? O primeiro e talvez o mais fundamental, começando por essa crença mesmo, é a ideia de que algo está sendo dado para você e não que você gera aquilo. Por quê? Quando você acredita que o emprego te foi dado, né, ele é entregue, o cara está te dando uma chance, algo desse tipo, você não assume a responsabilidade pelo que você está fazendo. Você não entende que é você quem paga o seu salário, não é o cara, né? Ele simplesmente te devolve algo que você gerou lá num acordo e é um contrato como qualquer outro. Essa é uma outra lição que você ensina lá no curso, que também foi fundamental. A ideia de você se apresentar diante de um empregador, não como um funcionário pessoa física, mas pensando que você é uma empresa tentando vender o seu serviço, que a comunicação é completamente diferente quando você faz isso. E aí você entende seu valor. E afinal, se a empresa presta serviço, ela sabe quais são os termos do serviço, ela sabe quanto tempo demora, ela sabe quais são as competências que ela tem, quais são os serviços que ela não presta. Isso garante uma comunicação mais transparente, mas isso também permite que você assuma as responsabilidades e saiba precificar o teu trabalho diante das novas responsabilidades. Então a primeira é essa, é não acreditar que você paga o seu próprio salário com o teu trabalho.
Vamos lá. Agora uma pergunta, a mesma pergunta que eu fiz para os outros que estiveram aqui conosco, né? Nós contratamos dezenas de pessoas nos últimos meses, né? E nós estamos com dezenas de vagas abertas também para os próximos meses. Na tua visão, hoje, parte do processo de contratação, nós temos um RH fazendo essa seleção, mas no final sempre chega para você dizer sim ou não como é que vai ser. Eu não participo da maioria das contratações, por exemplo. Na tua cabeça, o que já elimina de cara o candidato e o que faz você prestar atenção de cara nesse candidato? A primeira coisa que me faz prestar atenção é a vontade. Então, a gente falou de proatividade aqui e é muito diferente quando alguém tem vontade ou não de estar na reunião. Isso afeta o próprio espírito do empregador na reunião. O que eu estou fazendo aqui se você não está interessado? O Rodrigo falou sobre estar preparado, quando ele comentou com o irmão, e a diferença que fez isso, né, rapidamente numa entrevista, que é isso que comunica, né? Você quer estar aqui? Então, quando você estuda sobre a empresa, você demonstra sentimento de dono, você fala, cara, eu quero assumir responsabilidade, eu estou doido para aprender, eu quero saber o que você tem para me desafiar aí dentro. É isso que chama a atenção. Você fala, beleza, é alguém que eu vou poder, no momento que, de novo, né, a batata sai, que é alguém que eu vou poder chamar pelo nome, fala, cara, me ajuda aqui, e essa pessoa vai encarar o desafio e vai para frente. Essa é talvez a coisa que mais me afeta. Eu até já comentei isso com o RH. Eu falei, cara, eu estou errado em não querer continuar a conversa com alguém que não está demonstrando? Será que estou confundindo o temperamento da pessoa e tal? Mas a verdade é que você, num processo de entrevista, você não está olhando para gado, né, que está passando, e aí você está analisando o currículo, você está vendo o seu colega de trabalho. Eu quero trabalhar com essa pessoa ou não? É o tipo de pessoa que eu vou confiar o trabalho? Como é que vai ser o dia a dia ao lado dessa pessoa? Então, se ela reage que nem o Gustavo, que apareceu aí no chat, que teve uma reviravolta, e, mas se você pedir mais responsabilidade, vão te chamar Gustavo de puxa-saco. Homem. E aí começa a choramingar. Eu quero ter esse tipo de cara no meu time? Não quero ter esse tipo de cara. Na primeiro revés, às vezes o chefe está irritado, às vezes o colega foi só fazer uma brincadeira, aí o cara já se retrai e já fica para trás com uma postura covarde. Não quero ter esse cara no meu time. Então, se eu pudesse dar um conselho para o Gustavo, teria falado, cara, não para na primeira. Se você não tomar pelo menos 3 não, você nem fez a pergunta. Às vezes o cara está no corredor, você pediu um negócio no café. Às vezes você estava no pior momento que você não entregou e pediu mais responsabilidade. A resposta que ele queria te dar, cara, você nem me entregou o que você Inclusive, devia. da primeira vez que você pediu para ser sócio do Novo Mercado, eu disse em 5 segundos, não. Não. Falei, não. Eu falei, não, você não me entendeu. Foi assim que eu reagi. A gente debateu, eu falei, não, você ainda não me entendeu, tudo bem. Faz pouco tempo que a gente se conhece, mas vai dar tudo certo, você vai ver lá na frente. Ninguém vai trabalhar mais do que eu nessa empresa. Isso é engraçado, inclusive. Só existe uma pessoa que trabalha mais nessa empresa do que o Jonatas, e essa pessoa sou eu. Todo mundo rindo na produção. Você sabe o que é engraçado? Porque o Deivão, que é professor de jiu-jitsu, eu tava falando pra ele, cara, não vou poder ir no treino hoje e tal, porque eu tô trabalhando. Ele foi verificar, ele foi perguntar pro Noga. Ele falou, cara, é verdade, ele tá dando migué pra mim, né, que ele trabalha. E o Noga respondeu aí, com perdão da linguagem, se minha mãe estiver assistindo a live, ele respondeu, eu nunca vi ele não trabalhar feito um retardado. E aí tá a prova social. Mas essa foi a minha garantia pra você. Eu peguei e falei, não, você não me entendeu. Beleza, cara, eu não estou pedindo algo que é insano, eu não estou cobiçando o seu dinheiro. Eu estou mostrando que no período mais fértil da minha vida, do ponto de vista de trabalho, eu vou dedicar todas as minhas energias para construir isso como se fosse meu. Olha, o professor Flávio, ele acabou de perguntar, ele acabou de falar, né? Minha entrevista é amanhã à tarde. Que sorte. 3 dicas rápidas para o professor Flávio já aplicar e já conseguir ter uma primeira impressão diferenciada na tua cabeça. Você pergunta para mim? Você é o professor do curso? Para você. Primeira coisa, demonstrar vontade. Chega preparado, então você tem que saber o que é esperado de você. A segunda coisa, saiba quem dá as cartas. Então lembre-se que na entrevista de emprego você também está entrevistando o empregador. E demonstre isso. Porque se você tiver com cara de desesperado, estava conversando com um amigo comerciante ontem, e ele me pegou e falou, cliente desesperado é bandeira 2. O cara já te fala que ele está precisando mais de você do que você dele. Então eu já cobro 20% acima do preço. Se você chega na entrevista como a tua única opção, você está desesperado, o cara precisa te fazer um favor, é aquilo que eu falei. Quer dizer que você está mendigando uma oportunidade em vez de ter o que oferecer. Lembre-se que ali é uma troca. Ou você quer trabalhar com o cara e você vai topar trabalhar com o cara, ou você não quer. Você tem que deixar isso claro. E para isso você precisa perguntar e entender como é
o ambiente que você vai trabalhar. E uma terceira é comunique com clareza as suas facilidades e seja autêntico em relação aos seus defeitos. Então eu vi também no chat o pessoal comentando, entre aspas, né? Ai, sou muito sincero, esse é o meu defeito. É uma coisa clássica de entrevista que as pessoas fazem, elas tentam mascarar os defeitos. Ora, admitam uma dificuldade com franqueza, porque isso sim é demonstrar um valor, não é? Cara, olha, eu preciso trabalhar nisso, eu sei, já recebi alguns feedbacks, então você vai notar que, às vezes, por exemplo, eu tenho um ritmo um pouco mais lento, então eu trabalho bem, mas eu demoro um pouco a entender, vou te perguntar 3 vezes, eu sei que isso é irritante, mas eu quero garantir que eu compreendi. Qualquer coisa que seja transparente, a pessoa vai notar a autenticidade em você. Eu vou dar uma dica boa para o professor Flávio e para todo mundo que está aqui. É claro que essa dica ela funciona melhor quando as pessoas têm uma personalidade um pouco mais parecida com a minha, enfim, mais comunicadora, mais segura na hora que está falando. Mas, pessoal, parem de ter medo, vergonha e fazer rodeio quando o assunto é falar sobre dinheiro. Essa é uma das coisas que mais irrita quem está entrevistando, porque é aquele tipo de conversa, cheguei aqui na entrevista, primeiro 10 minutos de conversa jogada fora, sem ser objetivo, e aí ficam aqueles 30 segundos, sabe aqueles 30 segundos constrangedores? Quando os dois dão uma risadinha, e não começou o assunto que deveria ter começado? Então quando você senta, olha direto para o seu entrevistador, aperta a mão dele, cumprimenta ele, e você fala, cara, vamos lá. Eu quero te mostrar como eu posso ajudar a tua empresa e como eu serei, sim, uma das peças fundamentais para o crescimento que você está buscando aqui dentro. Vamos começar a falar. Quando você vai direto ao ponto, de maneira madura, não arrogante. Quando o cara vai falar assim, por exemplo, tem um momento que eu acho muito ruim para a pessoa que está se candidatando a uma vaga e que acontece com muita frequência. O teu empregador, ele sabe qual é a pretensão salarial. Você sabe qual é a pretensão salarial. Mas ele dá só uma jogadinha. Ele fala, e aí, Marcela, quanto é que você quer ganhar mesmo? Ele sabe que tá 8 mil ali. E você sabe que tá 8 mil ali. Ele só jogou a isca. E aí, Marcela, quanto você quer ganhar mesmo? E nessa hora, ao invés de você ser sincero e direto, olha, doutor Carlos, a pretensão para a vaga tá me dizendo aqui 8 mil reais. Eu acredito que seja um salário razoável para quem está começando nesse cargo, né? Eu pretendo ganhar muito mais, assumir mais responsabilidades. Então, assim, eu estou satisfeito com esse pagamento, considerando que é um estágio inicial do nosso trabalho, né? E vou te provar que, com certeza, daqui a pouco nós estaremos aqui falando sobre outros valores. Se ao invés de você agir dessa forma, é claro, você vai ajustando seu discurso à sua personalidade, né? Mas se ao invés disso você fica... Não sei, vamos ver, quanto você acha? Eu não sei, nem pensei nisso, quero só trabalhar, quero só estar aqui. Isso é um péssimo sinal. Porque é um traço claro de falta de maturidade não saber lidar claramente com valores, com dinheiro. Então, assim, essa dica com certeza eu dou. E eu vou te dizer, ir direto ao ponto e falar sobre valores dessa forma vai impressionar o cara. O cara vai falar, caramba, beleza, entendi. Inclusive, ele pensa, puta, se esse cara tá indo desse jeito ao pote, ele deve ter outras entrevistas marcadas, não é? Você pode até falar, olha, inclusive são pretensões salariais próximas a essas que eu estou indo fazer as outras 3 entrevistas. Ou seja, aqui não tem exclusividade, eu tenho outras 3 entrevistas. Então, assim, é melhor a gente sentar e acordar isso daqui agora. Então, essa seria a dica. Maravilha? Eu quero agradecer também a presença do Jonatas. Jonatas, tem alguma mensagem final aí pro pessoal? O que eles vão encontrar no SES aí da sua parte, que não existia antes? O que acontecia? O SES, na sua primeira versão, Conquistando o Emprego dos Sonhos, tratava sobre negociação de salário e sobre entrevista, postura em entrevista. Era isso. Você partia de algumas premissas já. Premissas, inclusive, que o próprio chat mostra que a gente precisava corrigir. Então, a Cíntia ali comentou, não estou cancelando a Cíntia, como disseram que a gente fez em relação ao Gustavo aqui, mas a Cíntia falou, não tenho experiência, mas tenho estudo. Como conseguir uma boa vaga? É esta ideia de que você vai aplicar na negociação e você vai conseguir algo que não te é devido. Que a gente acabou de dizer que você tem que ver de igual para igual e você, né, essa relação econômica, e aí você conquista, você sabe o seu valor. Então,
Então eu vou te dar o conselho, por exemplo, que meu pai me disse, quando eu comecei a trabalhar com você, Ica. Eu tinha pretensão de ser muito rico, eu sempre quis ser muito rico, eu sempre quis ser empresário, mas meu pai virou para mim e falou, Jonathan, você tem que começar de algum lugar, você não vai começar sendo rico e milionário. Vai trocar ideia com alguém, vai trabalhar para alguém, vai aprender, seja humilde. Né? Rapidamente, no entanto, tudo isso se resolveu. Da mesma forma, Cíntia, se você não tem a experiência, busque a experiência, seja transparente em relação a isso. Olha, eu tenho muita vontade, eu acho que eu estou um pouco atrasada em relação à minha idade, onde eu queria estar, mas eu gastei boa parte do meu tempo investindo em estudo. Agora eu quero transformar esse estudo em experiência. Que tipo de vaga você tem para me ofertar, onde eu possa fazer isso o mais rápido possível? Onde eu possa ser testado, onde eu possa gerar valor? É o mesmo discurso que a gente acabou de passar aqui. Onde eu possa gerir pessoas, assumir algum risco para você e te entregar, para você conseguir confiança em mim e cada vez me dar mais coisa para fazer. Esse é o tipo de transparência que você precisa. Então a gente traz agora nessa versão do curso o que acontece antes da entrevista. Como você define qual é o seu emprego dos sonhos? Muita gente também responde, né? Ah, qual é o seu emprego dos sonhos? Um que pague mais. Esse era o meu. Meu emprego dos sonhos é um que pague mais. Quer dizer que você já está sendo desleal de novo na sua negociação. Porque quer dizer, consigo agora, quer dizer que você não sabe o que você quer. E você nunca vai alcançar. Você nunca vai estar satisfeito. Porque você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Você nunca vai saber se você chegou ou não. Então a gente passa por esse período de planejamento, uma reflexão pessoal, uma compreensão se é realista ou não o desejo que você tem. Eu fui professor também de ensino pré-vestibular, né? E eu tinha uma palestra que eu sempre trazia para os alunos, que era a diferença entre desejo e escolha. E eu falava que as pessoas, elas desejam muitas coisas, mas elas não verificam o custo do seu desejo. Então elas não veem se aquilo que elas desejam é fato, se elas de fato estão dispostas a pegar aquilo, né? Porque elas não sabem quanto custa. Então, você falou, né? É muito legal ver a vida desses grandes influenciadores. Mas você chegou, o teu primeiro comentário foi, eu quero esperar 10 anos. A pessoa, não, eu quero agora, porque eu preciso comprar isso e eu queria ir nessas férias. Então, você quer um dinheiro agora, você não quer investir 10 anos. Naturalmente, eu não queria o risco reputacional. Então, eu fui lá e não investi de imediato na minha empresa. Eu não queria o risco reputacional. Eu precisei fazer essa reflexão para voltar para uma posição de humildade e falar, vou trabalhar para alguém. Nunca quis ser funcionário, mas vou trabalhar para alguém. Eu não quero tanto assim. A gente passa por essa reflexão. E depois tem uma outra premissa que você tinha no curso, que é que a pessoa entrega. Então, a gente viu aqui 2 pessoas, 3, para ser menos humilde aqui e me colocar nisso também, mas pessoas que são de alta performance, né? Então, a gente já tinha alguém que estava no topo salarial, a gente tinha alguém que era coordenador, mas essa é uma premissa. Você não ensinava como ser um funcionário de alto desempenho. Então, a gente também trouxe um módulo nesse curso para explicar quais são as áreas que você precisa trabalhar como profissional para se tornar um profissional de alto desempenho. Esse profissional que depois pode sentar na mesa do chefe e falar, olha, você tinha dito isso aqui, olha só o que a gente entregou para você. 30% a mais do que a primeira meta, cá está o time que eu montei para resolver esse problema. Tinha aquele outro incêndio que surgiu, está resolvido, está aqui a documentação, a gente precisa de alguém para assumir. Porque você tem a qualidade para entregar. Então, a gente também discute e dá direção sobre isso. E, além disso, tem a surpresa dos livros aí, que eu não sei se vale dar o spoiler. Tem umas surpresinhas aí. Não. Vocês vão descobrir depois dessa surpresa. E tem um ponto importante. Fizeram uma pergunta aqui, foi uma pergunta interessante. Falaram assim, cara, e quando eu trabalho numa empresa muito grande, que tem um orçamento muito fechado, e o meu chefe, ele me diz que não tem autoridade para me dar um aumento. Esse caso específico será trabalhado dentro do SES. É uma das respostas que uma das perguntas que vocês mais me trazem. Ícaro, eu trabalho na IBM, como o nosso amigo Rodrigo. Puta, cara, o meu chefe, ele diz que nem tem autorização de me dar um aumento. Como é que eu recebo esse aumento? Existem 2 extremos quando o assunto é mercado de trabalho. A empresa muito grande, que é muito burocrática, que é muito cheia de etapas, e a empresa pequenininha, que geralmente é um funcionário fazendo 1000 atividades e que toda vez que ele vai pedir aumento, ele é bem amigo do chefe, porque é tudo muito pequeno, e o chefe vira e fala assim, não tô podendo te dar aumento, quase eu não tô tirando dinheiro. Tem esses 2 extremos, que
vocês vão aprender a trabalhar no SES. Empresa muito grande, teu chefe não quer te dar aumento porque ele não tem autonomia. Empresa muito pequena, ficou muito amigo do chefe, ele tá quase sempre quase quebrando e ele diz que não tem aumento, mas aí o cara vai lá e troca o carro pela terceira vez no mesmo ano. Vocês vão entender como contornar essas duas situações e sair com aumento. Pessoal, lembrando, quem se cadastrou no SES, quem colocou o e-mail, quem tá aqui... produção, vocês conseguem colocar o link aqui da página de inscrição para quem veio pelo aviso do Instagram? Tem gente que veio pelo arrasta para cima do Instagram e não se inscreveu. Quem já se inscreveu não precisa se inscrever de novo. Vocês vão receber amanhã um quiz com 10 perguntas sobre tudo o que nós falamos aqui e sobre também a aula que eu vou dar amanhã. Não se preocupem que a aula é só uma expansão de tudo que nós falamos aqui. Serão feitas 10 perguntas. Quem acertar 7 ou mais se qualifica para participar do sorteio de quarta-feira, quando nós vamos sortear o SES completo para um sortudo que prestou atenção na aula. Sortudo não, competente, porque além de sorte, o cara prestou atenção na aula, respondeu tudo, acertou no mínimo 70%. Tenho certeza que muita gente vai acertar 100%. E se você não quer concorrer, se você já decidiu comprar, tudo bem, porque acaba sendo um tremendo exercício. Pro caso do professor Flávio, que vai fazer uma entrevista, cara, se chegar no teu e-mail antes da entrevista, assiste, olha o quiz, vai te ajudar. E para quem vai fazer entrevista essa semana, semana que vem, assiste e faz, porque vai ser de aprendizado. Amanhã, ó, link já tá nos comentários aqui, ó. Clica ali, H1 Editor, ó, tá lá a paginazinha, se inscreve que vocês vão receber. Amanhã serei apenas eu aqui, não teremos esses maravilhosos convidados, vocês vão ter que se acostumar comigo. Amanhã eu vou dar uma aula. Eu vou pegar alguns conceitos importantes da filosofia do SES, porque a nossa filosofia e a nossa mentalidade é tão diferente das outras, e eu vou expandir essa aula. Eu vou dar uma aula para vocês. E eu tenho certeza que só de assistir a aula de amanhã, vocês já se tornarão candidatos mais competitivos, funcionários mais competentes e pessoas promissoras a ganharem maiores salários. Maravilha? Então, eu preciso e vocês precisam estar aqui amanhã, às 8 horas da noite. É a aula mais importante. Não percam a aula de amanhã. A aula vai ser literalmente uma mudança de mentalidade, a maneira que você encara a sua relação, emprego, salário, aumento, negociação, sua relação com seu chefe, sua relação com seus pares, com seus colegas de trabalho. Estejam aqui amanhã às 8 horas. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui, todos os nossos convidados, Jonas, Rodrigo, Luana. Eu quero agradecer a produção, quero agradecer a vocês todos que participaram aqui da nossa live, mandaram perguntas. Muito obrigado, estejam aqui amanhã e até lá.